Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, povo abençoado que acompanha o programa Novo Alvorecer. Estamos chegando mais uma vez com a nossa programação para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Hoje o programa é especial com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, finalizando o primeiro trimestre de 2018. Foi um tempo especial de aprendizado da Palavra de Deus. Você não pode perder a nossa última lição. Enquanto a gente vai dar uma preparada aqui no nosso estúdio, eu recomendo você ir acessar os nossos portais na internet, www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. E eu quero convidar você para participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Nós vamos dar um intervalo rapidinho e a gente volta já com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Não saia daí. De volta com o programa Novo Alvorecer, comigo aqui, pastor Adriano e também o Joás. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Deus abençoe vocês. Final de trimestre, varão. Final de trimestre. Última lição, lição de número 12, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 25 de março de 2018. O tema da lição, exortações finais na grande maratona da fé. Texto áureo da nossa lição, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A verdade prática, assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. O texto bíblico que nós estaremos trabalhando é Hebreus capítulo 12 e 13. Partes desses dois capítulos, eu recomendo você fazer a leitura dos dois capítulos completos aí para ficar fácil o entendimento. Certo, senhores? Vamos lá, então? Esses dois capítulos finais da carta aos Hebreus constituem-se um dos mais fortes apelos exortativos de toda a epístola, palavras aqui do autor da lição, quando o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que cada um corra a maratona da fé que está proposta. E aí a palavra do original aí é carreira. E aí, o que a gente enfatiza dentro disso aí para a gente iniciar o assunto? Esta palavra, né, que no original aí, agon, quer dizer carreira, mas no sentido de lutar, conflito, esforço e corrida. Então esta é a maratona da fé. Nós estamos chegando no final do trimestre, no capítulo 12 e 13, e a gente vai ver aí que durante todo o período, né, toda a carta, ele vai falando das dificuldades para não desistir, para avançar, que agora a aliança é superior, o sacrifício é superior, a adoração é superior. Certo. Então, independente das dificuldades que venham a aparecer nesta trajetória, né, continuar a carreira. Né? Tanto é que o capítulo 12, versículo 2, é um texto bem conhecido, né? Ele diz assim, né? Corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então nós vamos ver aí essa advertência dele, não desiste, não para. Né? Aqui no subsídio da revista do professor tem algo aqui para mim complementar minha fala. Correr a maratona da fé sem recuar ou olhar atrás, pois em breve o nosso Salvador virá. Então a nossa meta, né, é essa, não desistir, porque nós temos um até alvo. o final, né? E aí, Joás? O nosso Salvador está voltando, né? E a gente, essa corrida e o termo que é usado aí parece que tem mais a ver com aquela corrida de maratona. É preciso ser persistente, é preciso ter preparo, se preparar para ir até o final. O autor cita isso aqui, que toda corrida é preciso preparativos necessários. E isso tem uma razão de ser. Toda corrida, especialmente a maratona, demanda algum tipo de esforço e sofrimento. Não vamos desanimar, né? Vamos continuar na luta, na disciplina. A maratona, continuar amadurecendo. uma maratona completa, ela exige
muito do atleta, né, que vai correndo. Porque é 42 quilômetros, não é isso? Então a pessoa tem que estar afiada, né? Alimentação, fisicamente, principalmente, porque vai vir aí muitas dificuldades para ser superada. Certo. Sobre a corrida que está proposta, o autor recorre aqui a exemplos antigos. O autor da lição vai citar aqui o seguinte: muito embora o autor fale sobre futuro, ele faz olhar para o passado, a grande nuvem de testemunho, que é uma referência aos heróis da fé, aos quais se referencia, né, no capítulo 11. E aí? Eu vou deixar vocês dar um pitaco, eu vou dar um pitaco nessa aqui também depois. Quem começa? Eles estão lá para exemplo nosso, né? Para a gente tomar como exemplo, né? Um estadista aí muito conhecido, não só lá onde ele foi governante, né? Benjamin Franklin. Ele dizia que se alguém desse a ele 8 horas para derrubar uma árvore, ele passaria 6 horas afiando o machado. Então, isso tem a ver com preparação, né? Eu vou me esforçar mais preparando, né? Eu vou gastar bastante empenho no preparo para quando eu estiver na corrida eu ter o mínimo de esforço e conseguir chegar ao final, porque eu vou estar bem preparado, né? A coisa do afiar o machado seria isso, gastar tempo com preparo. E esses homens lá do capítulo 11, os heróis da fé, eles são exemplo. Essa nuvem de testemunha, né? Essa nuvem de testemunha, isso seria o pitaco que eu queria dar, mas assim, dentro da pergunta, porque é um imbróglio todo aí dentro do ramo teológico aí. Quem são as testemunhas? São testemunhas do que no mundo espiritual? São as testemunhas mesmo? Elas já não morreram? Como que elas estão olhando para a igreja? E aí, pastor Adriano? Olha, é meio complicado, né? São assuntos teológicos que quem somos nós para fechá-los, né? Teologia em si não se fecha. Então a gente pode dar o nosso pitaco, como você disse, mas eu enxergo como sendo exatamente porque ele fala aqui de uma esfera espiritual. Durante a lição ele vai citar essa questão de uma dimensão espiritual. Então eu analiso, né, exatamente eles como sendo, porque todos já morreram, como nessa esfera celestial. Né? Por quê? Porque eles chegaram ao final, o autor até cita, porque é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, né? Tiraram força da fraqueza, colocaram reis poderosos para correr, derrubaram gigantes, da fraqueza tiraram força, apagaram a força do fogo, e etc, etc e tal. Então, eles venceram apenas na esperança desta promessa que nós estamos inseridos nela. Eles correram a carreira deles, né, a corrida deles, sem ver essas promessas concretizadas. Aí o autor fala assim, olha, hoje são testemunhas, né? Essa nuvem de testemunhas que eles chegaram, né? E é como assim, na minha maneira de entender, eu vou falar assim numa linguagem bem normal, popular, né? Estão torcendo pela gente. Não, venda, nós vencemos. Talvez seja Passamos por algo que vocês hoje já estão inseridos. Não desista, vá em frente, corra. Então eu vejo essa nuvem de testemunha nesse sentido, assim, né? Eles estão nesta esfera celestial porque já partiram, mas venceram na promessa da esperança. E nós já estamos inseridos nela. Talvez seja isso aí. Eles servem de motivação para quem está começando a corrida. Para aquela motivação, quando eu chegar no final da corrida, essa nuvem de testemunhas vai estar lá para vibrar comigo, para comemorar a vitória junto comigo, né? Eles vão estar lá. E nós temos a possibilidade de ler, por exemplo, o autor coloca, né, Abraão, coloca Jacó, coloca Raabe, coloca Noé, coloca Abel. Quer dizer, nós temos como ler, passar por dificuldades. Abel, né, foi assassinado, mas adorou a Deus. Quer dizer, eles enfrentaram tudo isso na esperança. E nós
estamos vivendo a esperança já concluída, que foi a vinda de Cristo. Certo. Eu vou deixar vocês só com o comentário de vocês. Não vou apimentar mais nada não, né, Joás? Vamos passar para frente aí. Quem está em casa nos assistindo, quem nos acompanha sempre pela internet, aí a recomendação aí é aprofundar além do que já foi dito aqui para ter talvez uma outra visão também do assunto, porque como o senhor mesmo falou aí, nós não podemos fechar a questão. Um exemplo de Jesus, né, em relação à proposta da corrida, o autor dá esse exemplo aí rapidinho para a gente aqui, é que faz um apelo a olharem para Jesus, o autor e consumador da fé, ou seja, alguém que correu, chegou ao final da sua maratona. Foi até vitorioso. O fim, né? Foi até o fim, né? Alcançou o alvo que estava proposto, né? E lá no fim ele encontrou reino. Ele reina junto com o governante do universo. Certo. Né? Suportando a pressão, né? Ele e o Pai são um. E o Pai sujeitou tudo a ele depois. Mesmo ele sendo homem depois ressuscitado, o Pai sujeitou tudo aos pés dele. Para o senhor, pastor Adriano, para a gente fechar aqui, um outro exemplo que é o da igreja, que ele não nega em nenhum momento desconhecer a realidade que o sofrimento é algo real, às vezes, na vida do cristão. Ele colocou algo aqui, fez duas comparações, né? A primeira foi justamente essas comparações com as dificuldades que aqueles irmãos estavam enfrentando. Aí ele colocou aqui, o autor da lição, por que daquela dificuldade, daqueles irmãos voltarem à questão das práticas judaicas, né? O judaísmo é uma religião milenar. Aquelas práticas ritualísticas, elas vinham, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos, né? Ou seja, há muito tempo. Aí vinha aquela dificuldade. E a igreja, que estava enfrentando esse problema agora aí? Ele coloca, a igreja era um embrião. Estava começando naquela época, mas ele coloca, independente dessa questão, né? Vocês estão iniciando agora dentro do evangelho, dentro da igreja, mas não desista. Coragem. Né? Então eu vejo essa questão aqui, independente da circunstância, do problema, né? do tempo de fé, não desista. Certo. Vamos andar. Vamos ir adiante, né? Dá só uma pausazinha aí, você de casa não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição, que nós estaremos falando agora dos corredores treinados. Nós falamos aí da proposta da corrida e agora sobre os corredores. O autor coloca aqui para respeitar os limites, né? O autor lembra aos seus leitores, o autor da carta aos Hebreus, aí o versículo 14 do capítulo 12, ele diz o seguinte, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Da mesma forma que sob a antiga aliança a pessoa impura não podia ou não poderia entrar num recinto sagrado para adorar, assim também sem a santidade a visão final de Deus será impossível. Eu achei... Ou seja, fenomenal, né? Eu achei top isso aqui. A visão final aqui seria a linha de chegada. Então, essa questão aqui, não estamos aqui para criticar, mas este evangelho sem cruz que está sendo pregado hoje, e as pessoas achando que vai chegar lá, triste, né? Por favor, o texto é bem claro, buscai a paz com todos e santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. Então está aqui, aí cita um exemplo do Antigo Testamento. A pessoa que estava impura em algumas situações aqui, nós temos algumas situações no Antigo Testamento que a pessoa se tornava impura e só depois da purificação, de um processo de purificação, que ele poderia entrar num lugar para adorar a Deus, para oferecer um sacrifício. Fora isso, ela estava privada, né? Privada de hipótese alguma. Então fica aqui esse exemplo aqui, Se não houver santificação, lembrando que santificação tem a ver com separação daquilo que Deus não agrada, do pecado, da iniquidade, não dá para ver a Deus. Certo. Isso aí é ponto pacífico. Quanto à analogia aqui da corrida, da maratona,
O ponto 2 é sobre corredores bem treinados, né? Aí nós estamos dizendo que eles respeitam limites. E para respeitar limites é preciso conhecer os limites, né? E assim, ele logo no começo do texto ele fala para a gente deixar de lado os embaraços. Usando a analogia da corrida, o original lá tá oncos, né? Embaraço massa de peso inútil, né? No contexto da maratona romana, na época que essa carta foi escrita, se usava correr nu. O sujeito entendia que as roupas atrapalhavam. Ele ia no começo da maratona ele ia se despojando daquilo, né, tirando o peso, o excesso de peso, para ele ficar mais leve para a corrida, né? Se a gente trazer essa analogia para a vida espiritual, né, quanta coisa nos atrapalha de correr a corrida bem, de correr com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Quanta coisa nos atrapalha que a gente precisa às vezes deixar de lado, né? Conhecendo os nossos limites, a gente pode identificar o que está atrapalhando eu a correr. Tem coisa que tem que abrir mão, né? Deixar de lado o embaraço, o peso morto, né? Sobre manter a mente limpa, ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. Alguém contaminado com apostasia, sem dúvida, contaminaria também toda a congregação. A única forma de se manter livre desse mal era manter uma mente sóbria, limpa pela palavra de Deus. Ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé. É o que o autor da lição coloca aqui sobre manter a mente limpa. Enquanto esse embaraço, o oncos, né, uma coisa externa que limita a corrida, a raiz de amargura aqui, a amargura tem a ver com veneno, é uma raiz venenosa, né? E ela é interna, não é externa, não é algo que está fora, que está me atrapalhando de correr, é algo que está dentro. E o texto deixa bem claro que esse algo é a apostasia, ou seja, um coração voltado para outra coisa, outro alguém que não seja o Deus Todo-Poderoso, né? Ele que deve governar o nosso território do conhecimento, dos sentimentos, ele que deve governar o nosso interior, né? Certo. Então aqui dentro não tem lugar para raiz de amargura, é isso que ou não deve ter, não né? deve ter, porque isso vai atrapalhar porque na isso corrida. envenena toda a congregação, né? Envenena a igreja. Certo. Não vai atrapalhar só o corredor, mas também os outros em volta. Sobre valorizar as coisas espirituais, o autor exorta seus irmãos de fé a valorizarem as coisas espirituais. Se alguém está regredindo ou voltando, é porque não está dando real valor à salvação recebida. E o maior exemplo do que, para explicar o que você acabou de ler aqui, foi o que o autor colocou de Esaú, né? O cara tinha um privilégio de ser o primogênito, né? Que aquilo lhe traria alguns benefícios, né? Vários benefícios. Era uma posição de honra, né? De honra, né? Substituir o pai, né? Na ausência, na morte do pai, né? Ia ser o patriarca da família. A herança dele era dupla e outras bênçãos, né? E privilégios que ele tinha. Simplesmente ele trocou em troca de um prato de guisado. Então, ou seja, a questão aí na carreira o autor mostra que existem muitas pessoas que estão abrindo mão do que Jesus fez, o sacrifício que ele fez, nos levando a um patamar superior, a uma aliança superior, a uma intimidade com Deus. As pessoas simplesmente abrem mão disso, como Esaú abriu, né, por um prato de guisado, né? Trocou tão barato, né? E era uma dádiva, né? Hoje ser primogênito é só para apanhar no lugar dos mais novos, né? Que não tem herança e tal, e eu sou primogênito lá de casa, eu sei do que eu estou dizendo. Mas toda a vida também, a gente foi assim, muito santo, sabe? Não fazia bagunça nem nada, viu? Eram crianças exemplares. Alguma coisa a acrescentar aí, Joás? Melhor não. Melhor não, tá certo. Você de casa não sai daí. Também? Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta já já.
Voltando com o programa Novo Alvorecer para o último bloco do programa de hoje, terminando agora sim, pastor Adriano, terminando o trimestre da nossa lição aí com esse último tópico da lição de número 12, corrida final, exortações também finais. O autor aqui traz algumas descrições interessantes para quem quer chegar nessa corrida final. Que estão inseridos no capítulo 13. Isso. Que é o último mesmo. Entre o que é necessário para os corredores, para se alcançar essa linha de chegada, é valorizar a liderança. O autor coloca que uma das exortações, essa advertência, repete o que foi feito anteriormente, né, em relação aos líderes da comunidade cristã. Aí ele coloca algo interessante mais no finalzinho, que o escritor aos Hebreus pede que os cristãos não se esqueçam do trabalho que os líderes espirituais realizam em prol deles. Onde não há respeito pela liderança, prevalece a anarquia. Eu acho muito, não pelo fato de ser um líder religioso, né? Um líder cristão. A gente que está pastoreando, a gente sempre analisa, né, o peso do chamado que muitas pessoas não entendem. E eu até disse lá no início a respeito dessa dimensão, né? Ele até coloca aqui entre o texto que você leu, ele coloca a natureza da missão desses líderes, confiada, né, pelo Senhor a eles, pertence a uma dimensão diferente, a outra dimensão, isto é, uma dimensão espiritual, né? Então, ou seja, lá no texto de Hebreus, ele até chega, né, obedecer aos vossos pastores, como aqueles que velam, vigiam, né, pelas vossas almas, como quem hão de prestar contas diante de Deus, né? Então não faça com que eles exerçam essa função gemendo. A função já é difícil, tendo colaboração dos liderados. E quando o liderado não entende, ele faz com que o peso torna um fardo maior, né? Muito maior, né? E isso não é útil, né? Vamos dizer assim, o texto até termina o versículo, né? Isso não vos será útil. Então isso não é útil para quem quer chegar no céu, né? Então essa questão aqui de valorizar a liderança, reconhecer o trabalho que ele faz, né? Ajudar em oração e colaborar, isso vai contribuir para a carreira dele, para chegar lá, né, na linha de chegada e receber a bandeirada lá. Então, valorizar a liderança. Certo. O comentarista diz que eles não são intocáveis nem perfeitos, É isso, né? aí. Mas que devem ser honrados, né? Porque o apóstolo ele escreve que quem deseja ministério, excelente coisa, então é algo excelente coisa deseja, né? E como é um trabalho tão árduo, né? Alguém que está se por outras pessoas, doando seu tempo, doando seu intelecto, se doando por inteiro. Paulo chegou a dizer que eu me gastarei ainda mais por vós, né? Uma pessoa que está se gastando por causa dos outros. Aí você vai, mas é homem igual eu. Claro que é, ué. Mas olha a posição excelente que ele está e olha a posição que eu estou, né? Ele está me liderando, ele está cuidando de mim como ovelha. Como é que eu vou tratar ele como qualquer outra pessoa, né? Ele merece ser tratado com honra. Se você olhar, até governantes ímpios, né, foram tratados com respeito. Você vê no decorrer das Escrituras, né? Os 3 jovens lá que não se dobraram diante da estátua, né, de Nabucodonosor, fica sabendo o rei, né, trataram ele com respeito, né? É o rei, eles estão falando com a majestade, pessoa, com o rei, eles falam com respeito, né? Eles desobedecem por causa da palavra que eles conhecem, a palavra de Deus, que é a base maior, né? Está muito acima da majestade de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor é majestade, então merece ser tratado com honra. Paulo falou também a respeito disso, né, aos romanos, e também falou com Timóteo, né, a respeito de
honrar as Quem autoridades. honra, né? Quem tributa. A gente deve honrar. Agora, nós estamos falando aqui a nível de Brasil, mas isso aí não é só um problema do Brasil, mas as pessoas parecem que vão, ao longo do tempo, perdendo esse respeito, né, pela liderança. Isso não estou falando só do meio cristão, mas você vê de uma maneira generalizada aí, as pessoas se dirigem a um governante de qualquer maneira, com palavras esdrúxulas, né, com xingamentos, a um juiz, por exemplo, né? E aí isso acaba, de uma certa forma, parece que vai a cultura se adaptando a esse ritmo aí, e isso acaba chegando à igreja. Nós vamos para outras religiões aí, eu vou citar aqui, mas uma outra igreja, né, mas é num tom respeitoso, é por isso que eu vou fazer a citação. Você vê, por exemplo, alguns anos atrás, quando um católico iria fazer referência a um padre, por exemplo, havia todo aquele temor. Hoje, muitos dos próprios católicos se dirigem a líderes assim de uma forma desrespeitosa, não é? Um posicionamento diferente, às vezes, de um padre em relação à política já é motivo para xingamentos e por aí vai. Não é? Eu já vi, por exemplo, aí, tem uns padres aí tidos por alguns aí como com traços bonitos, né? Muita gente se dirige a eles, às vezes, de uma maneira assim, não muito respeitosa. Então você vê que isso acaba, de uma certa forma, o que está no mundo secular acaba refletindo na área espiritual, e nós, pastores, não estamos livres de acabar levando nomes, às vezes, e perseguições, e, enfim, e servir, às vezes, aí de objeto para apedrejamentos. Não é? Fora a questão também da própria classe, né? Devido a alguns comportamentos, isolados, contribuir também, né? Claro. É claro que nós estamos aqui generalizando, mas isoladamente, às vezes, a classe às vezes vai caindo por causa... O nível, né? O nível, Exatamente. Eu tenho dito o seguinte, que infelizmente vai ter gente que não vai ser lembrada pelo sermão que pregou, pela igreja que liderou. Vai ser lembrado pelo escândalo que causou. Isso é fato. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazer essa corrida direito aí. E por último, valorizar a salvação, para nós fecharmos aqui o nosso tópico. Adoração. Adoração, isso, valorizar a nossa adoração. O que frisamos aí em 1 minuto, aí, Joás, para nós todos? A adoração é coisa que é própria de salvo, né? Se nós estamos na corrida, a adoração tem que ser algo natural na nossa caminhada, né? O autor aos Hebreus, o escritor da lição até colocou uma palavra aqui bacana, que nem ele falou com exaustão a respeito disso, né? Chamando a responsabilidade dos hebreus a esse respeito. Aí, vamos lá, né? Nós agora estamos num patamar superior, bati bastante nesta tecla e quero falar mais uma vez, estamos agora numa situação de privilégio. Então essa questão agora de louvor, adoração, ação de graça, agora o negócio... Tudo que eu faço tem que ser para adorar Ele. Só lhe deu glória, né? Tudo que eu faço é para a glória dele, Ele tem que ser glorificado. Tá certo. Senhores, obrigado mais uma vez por sempre contribuir aí com o programa Novo Florescer. Obrigado mesmo. Deus Lembrando abençoe. que agora nós temos aí uma lição diferente, né? Um próximo trimestre, falando sobre ética isso aí, no comportamento cristão. Palpitante. Vai ser bacana. Com certeza. Obrigado, Deus abençoe vocês. Você de casa, a nossa gratidão por nos acompanhar. Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Você que nos acompanha pela internet, caso queira, compartilhe aí os nossos vídeos aí para que outras pessoas também possam ser alcançadas através do que nós ministramos aqui. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.